Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos ter aula de matemática. Também tivemos um encontro agora no Google Meet, certo? Mas agora a gente vai fazer os exercícios da página 38 e vamos fazer das outras páginas seguintes também. Bom, aqui nós temos um desafio e eu quero fazer junto com vocês aqui no vídeo, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender também. Mas se você quiser, você pode pausar, tentar fazer sozinho e daí depois ligar aqui para ver se você acertou. Tudo bem? Vamos combinar assim? Bom, então aqui eu vou ler o exercício. Se você quiser pausar agora, você pode pausar, porque eu vou lendo e vou resolvendo, tá bom? Então é um desafio assim, ó. Pensei em um número e vou lhe dar dicas para você adivinhar qual é. A cada dica, você deve escrever se ela é insuficiente ou anotar algumas possibilidades. Por exemplo, localizando o número entre dois outros ou indicando quais algarismos podem... deixa eu pegar meu bloquinho aqui. Quais algarismos podem estar nas ordens dos números. Então, vamos lá. Ele pensou num número e agora ele está dando as dicas para a gente tentar adivinhar. Os algarismos 1, 2, 5, 7, 8, 9 pode fazer parte dele. Então, ele deu o algarismo 1, 2, 5, 7, 8 e 9. Tem como a gente adivinhar com essa dica qual o número que ele pensou? Não tem. Então, essa dica, então coloca aqui, insuficiente, né? Ele pediu pra gente explicar. Insuficiente para descobrir. Aí o outro ali, tem 4 ordens e o algarismo são todos diferentes. Agora já deu uma luz. Ainda assim tá difícil de descobrir, mas já deu uma luz. Então, são 4 ordens. Então, o número é entre 1, 2, 5, 7 até 9, 8, 7, 5. Certo? Porque não pode repetir. Então, o número aqui, né? Está entre esses dois. Então, vamos escrever. Está entre 1, 2, 5, 7 e 9, 8, 7, 5. Porque são 4 ordens sem repetição. O número é maior que 8.000. Opa! Então, agora já deu uma luz. Como não pode repetir, então o algarismo 8 e o algarismo 9 tem que estar na casa dos milhares, né? Então, são 4 ordens, a gente pode colocar aqui. Unidade de milhar, centena, dezena, unidade, certo? Então, aqui você pode colocar o 8 e o 9 na casa dos milhares. 8 e 9 podem estar na casa dos milhares. Da unidade de milhar, né? Da unidade de milhar. Muito bem. Então, o número ou vai começar com 8 ou com 9. O algarismo 8 está na casa das dezenas. Bom, então aqui vocês viram que vocês têm tipo um quadradinho, certo? Esse quadrado aqui. O que vocês vão fazer nesse quadrado? Vocês irão desenhar, ó. A partir dessa dica, desenhe o quadro de ordens para cada dica. Então, vocês vão fazer o esquema que eu fiz aqui. Vocês podem fazer um quadradinho bonitinho dentro desse quadrado. Ó. Então, a gente tem 4 ordens. 1, 2, 3, 4. Vocês fazem mais bonito, né? Que vocês sabem que eu sou péssima para riscar qualquer coisa. Aqui é a casa da unidade de milhar. Aqui é a centena. Aqui é a dezena. E aqui é a unidade. Ele disse que o número 8 está na casa das dezenas. Se o 8 está na casa das dezenas, o 8 está aqui. Então, que número que vai estar aqui? Porque ele disse que o número é maior que 8.000. Se eu não posso repetir, então eu não posso pôr o 1, nem o 2, nem o 5, nem o 7. Que número que eu vou pôr aqui? O 9. Então, vocês vão desenhar esse negocinho aqui nesse quadrado. E aqui vocês vão escrever. Se o 8 está na dezena, o 9 vai estar na unidade de milhar. Então, beleza. A primeira dica a gente já descobriu. É um número menor que 9.500. Menor. Então, aqui vocês podem desenhar mais 2 quadradinhos, certo? Deixa eu pegar um bloquinho aqui. O que vai acontecer aqui agora, ó? Pra gente descobrir. Desenha aí 2 quadradinhos para você fazer. Então, a gente sabe que na unidade de milhar está
o 9. Na dezena, a gente sabe que está o 8. Então, deixa eu terminar de desenhar aqui, daí eu já falo. Unidade de milhar, centena, dezena, unidade. Então, aqui é o 9 e aqui é o 8. Bom, então a gente sabe que o 9 tá aqui e o 8 tá aqui, certo? Se ele falou que é menor que 9.500, então eu não posso pôr o 7 na centena. Não posso pôr o 8 porque eu não posso repetir. Então, quais são as duas possibilidades? Ou eu posso pôr o 1, ou eu posso pôr o 2. Por isso que eu pedi para vocês desenharem 2. Aí aqui vocês vão escrever o que acabou de fazer. Se o número menor é 9.500, então, na casa da centena, só pode ser 1 ou o 2, ok? Agora, ele deu uma última dica aqui, ó, nessa última bolinha. É um número par. Então, vocês podem desenhar pela última vez a tabelinha, ou fazer só risquinhos também, tá? Não tem problema. Agora, a gente vai descobrir esse número. Unidade de milhar, centena, dezena, unidade. Então, aqui eu sei que é o 9, aqui eu sei que é o 8, né? Que eu tenho certeza desses dois números. Se é um número par, ele não pode terminar com que número? Com 1. Então, o 2 vai ser aqui na centena. Opa, o 1 vai ser aqui na centena. E o 2 na unidade, para ele ser um número par. Então, se é um número par, vocês podem escrever. O 2 deve estar na casa da unidade. Desse modo, qual é o número que a gente descobriu? 9.182 é o número que ele pensou. Tudo bem? Você que pausou o vídeo, você conseguiu chegar nesse número também? Espero que vocês tenham entendido. É apenas um exercício para a gente usar a mente e raciocinar, né? Mas bem facinho também. Agora vamos continuar aqui nosso conteúdo com expressões numéricas. Expressões numéricas que vocês já estão vendo desde do primeiro volume, né? Que a gente começou a ver, no segundo também a gente viu, e agora no terceiro estamos vendo novamente. Então vamos lá, página 39 agora. Você já conhece as expressões numéricas e sabe que em algumas situações precisamos fazer operações em sequência para obter um resultado. Veja este exemplo. Então aqui está a moça lá, na feira, laranja, banana, melancia. Ao calcular a quantia em dinheiro que havia no caixa da sua banca de frutas, Marta escreveu a seguinte expressão numérica, que mostra a quantidade de notas ou moedas de cada valor. 45 vezes 1 mais 18 vezes 2, então o 2 e 1 é a nota que ela tem lá, a moeda, né? Moeda de R$1, nota de R$2. 26 vezes 5, 14 vezes 10, 11 vezes 20, 7 vezes 50 e 3 vezes 100. Bom, como você resolveria essa expressão? Faria antes as adições ou as multiplicações? Então, de acordo com tudo que a gente já ouviu, de tudo que eu já falei para vocês sobre expressões numéricas, o que a gente resolve primeiro numa expressão? As adições ou as multiplicações? As multiplicações. Então, a gente resolve sempre as multiplicações. Então, vamos pôr aqui novamente a multiplicação dela. Ó, 45 vezes 1, copia aí no seu quadrado, mais 18 vezes 2, mais 26 vezes 5, mais... não vai caber na minha folha, eu vou pôr aqui no mesmo. 45 vezes 1, mais 18 vezes 2, mais 26 vezes 5, mais... Você vai copiar aqui, tá bom? Mais 14 vezes 10, mais 11 vezes 20, mais 7 vezes 50, mais 3 vezes 100. Então, aqui, 45 vezes 1 dá 45, 18 vezes 2 dá 36, 26 vezes 5 dá 130, 14 vezes 10, 140, 11 vezes 20, 220. 7 vezes 50 dá quanto? Dá 570. Mais 3 vezes 100, que dá 300, ok? Agora, a gente vai fazer o quê? Tem alguma multiplicação para fazer? A gente vai somar tudo isso, ó. 45 mais 36
dá 81. Mais 130 mais 140, 270. Mais 220 mais 570, 220 mais... Nossa, o que eu pus aqui? É 350 aqui. 220 mais 350, 570. Já pus o outro resultado. Mais 300. E aí, agora a gente soma tudo. Dá... Você pode somar tudo de uma vez aqui, ou pode somar de 2 em 2. 81 mais 270, que dá 351. Mais 570 mais 300, dá 870. E tudo isso dá 1.221. Então, aqui havia no caixa 1.221 reais, ok? Na parte das adições, você pode adicionar tudo de uma vez. Mas a gente faz de 2 em 2 para não se perder, tá bom? E se houver apenas a expressão numérica para resolver, sem uma história por trás, como saber qual operação deve ser feita antes? Vamos resolver 44 mais 3 vezes 35 menos 28, em 3 maneiras diferentes. Então, aqui o livro resolveu para nós, ó. Fazendo antes a adição e subtração, deu 329. Fazendo antes a multiplicação, deu 121. Fazendo as operações na ordem que aparece, deu 1.617. Então, olha a diferença de uma expressão para outra. Às vezes falam assim, ah, não, resolve o que está na frente, vai dar o mesmo resultado. Não dá, gente. Nesse caso aqui, nas expressões, a gente tem que resolver sempre a multiplicação primeiro. Não tem como resolver outras operações, certo? Ou multiplicação ou divisão, o que tiver primeiro. Depois que você calcular todas as multiplicações ou todas as divisões, aí sim você vai para adição e subtração. Na prova, eu acho que prova P1 ou P2 do primeiro trimestre, acho que foi P2 do primeiro trimestre, teve muita gente que errou nas expressões numéricas porque resolveu o que estava na frente. Tem que resolver primeiro multiplicação ou divisão, tá bom? E aqui nós temos também mais um exercício, vamos lá. Página 40 agora. Leia a explicação da professora sobre como devemos resolver corretamente a expressão numérica como essa. Depois volte ao item A, circule a resolução correta e exclua as outras com um X sobre elas. E eu já acabei fazendo. Efetuamos primeiro as multiplicações e divisões na ordem que aparece. Em seguida, calculamos adições e subtrações também na ordem que aparece. Bom, então aqui o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão voltar aqui, nessa página aqui, e vão circular essa segunda aqui, que é a correta. Essa daqui está errada e essa também está errada, né? A gente calcula primeiro fazendo a multiplicação. Então, essa aqui é a certa. Circule aí. Continuando aqui embaixo. Só podemos resolver adições e subtrações antes das multiplicações e divisões, se elas estiverem indicadas com parênteses. Então, esse QR Code aqui nós vamos ver na nossa próxima encontro ao vivo, tá bom? Veja esses exemplos. Então, ó, Então, eu falei que a gente tem que resolver primeiro multiplicação e divisão, né? Numa expressão. Porém, se tiver parênteses, a gente vai resolver o que está dentro do parênteses, tá? Então, ó, 44 mais 3 vezes 35 menos 28. O que eu vou calcular primeiro? Tá tudo dentro do parênteses, então eu tenho que calcular aqui, ó, por o 47 vezes 35 menos 28, 7. Aí eu vou ter o resultado, tá bom? E aqui eu tenho também com divisão, 90 menos 55 no parênteses, dividido por 18 menos 13 no parênteses. O que eu vou resolver primeiro? Eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses primeiro. Aí sim eu posso resolver subtração e adição na frente da multiplicação ou divisão. Só dessa forma. Se não tiver parênteses, eu resolvo a multiplicação ou divisão. Se tiver parênteses, eu tenho que resolver o que está no parênteses, tá bom? Na resolução de expressões numéricas, é necessário estabelecer regras para que todas as pessoas possam resolver do mesmo modo e encontrar a mesma resposta. Então, foi o que aconteceu na prova. Algumas pessoas, alguns alunos não seguiram as regras que eu ensinei de resolver primeiro a multiplicação, e aí teve resultados diversos.
Teve gente que calculou primeiro a subtração, depois a multiplicação. Teve, sim, uma bagunça. Então, que o resultado era 30, eu acho. Teve prova que deu 90. Teve prova que deu 100 e pouco. Porque cada um resolveu de um jeito, não seguiu uma regra. E a resposta é a mesma para todos, porque tem regra na expressão, né? Então, aqui, esse quadradinho aqui, ó. Resolvemos primeiro o que está entre parênteses, quando houver. Quando não houver parênteses, efetuamos primeiro as multiplicações e divisões, na ordem em que aparecem. E, por último, calculamos adições e subtrações, também na ordem em que aparecem. Ah, mas eu tenho uma expressão lá que é 4 vezes 2 menos 5 divididos por 3. Ah, não, eu quero resolver primeiro aqui. Aí depois aqui. Gente, resolve o que tá na frente, se é uma multiplicação ou divisão. Resolve o que tá aqui, depois você faz a subtração. Se houver um parênteses aqui, ó, no meio, você vai resolver primeiro o parênteses, repetindo os outros números, né? E aí sim calculando a divisão e multiplicação, ok? Ao escrever expressões numéricas, também é necessário usar parênteses para indicar que uma adição ou subtração deve ser feita antes da multiplicação. Então, para pôr o parênteses, está sinalizando que eu quero que resolva isso primeiro, tá? Vamos fazer aqui, então, o último exercício do dia. Represente as quantias a seguir por meio de expressões numéricas em que aparecem multiplicações e adições. Resolva as expressões para calcular as quantias. Então, eu vou fazer a letra A, vocês vão fazer a letra B, a letra C e a letra D, e a gente corrige no Meet, tá bom? Senão o vídeo fica muito extenso, e eu sei que vocês já entenderam esse assunto. Bom, então vamos lá. Aqui, quantas notas de 50? 3. Deixa eu pegar meu papel, que é ruim de escrever aqui de cima. 3 vezes 50 mais, né? Porque eu quero somar quanto ele tem. 2 notas de 20. Então, 2 vezes 20 mais 1, 2, 3. 3 notas de 2. 3 vezes 2. O que eu vou calcular primeiro, galerinha? Tem parênteses aqui? Não tem parênteses. O que eu vou calcular? 3 vezes 50, que dá 150. Mais 2 vezes 20, que dá 40, mais 3 vezes 2, que dá 6. 150 mais 40, 190, mais 6, 196. Então, essa é a resposta. Ok? Posso trocar a ordem, professora? Eu quero fazer primeiro com a nota de 20. Você pode trocar. 20 vezes 2, colocar aqui, depois mais 3 vezes 50. A ordem que você vai colocar as notas não tem problema. O que você tem que cuidar é na hora de calcular, resolver primeiro a multiplicação. Porque todo mundo tem que chegar na mesma resposta, 196. Ok? Agora vocês vão fazer a letra B, a letra C e a letra D. A letra D, eu vou fazer com vocês. A quantia formada por 3 notas de cada valor do sistema monetário brasileiro. Então, quais são as notas que a gente tem no sistema monetário? A gente tem a nota de 5, nota de 2, de 5, de 10, de 20, de 50 e de 100. Então, ele quer saber a quantia formada por 3 notas de cada uma delas. Então, vamos lá. 3 vezes a nota de 2, mais 3 vezes a nota de 5, mais 3 vezes a nota de 10, mais 3 vezes a nota de 20, mais 3 vezes a nota de 50, mais... Não vai caber, vou pôr embaixo. 3 vezes a nota de 100. Você vai resolver todas essas multiplicações, vai somar todas depois os resultados, e aí nós vamos chegar a uma resposta que eu vou corrigir lá no Google Meet, tá bom? Qual vai ser a resposta? Todo mundo tem que chegar na mesma, porque é a mesma conta para todos, tá bom? Para terminar, então, a nossa aula de hoje, eu vou pedir para vocês fazerem o exercício da página 42, tá bom? Do nosso CA. Então, para hoje, apenas a página 42 e concluir aqui a página 41, de acordo com as explicações da aula de hoje, tá bom, galerinha?
Então é isso. A nossa aula termina por aqui e a gente se encontra na próxima aula de matemática. Tchauzinho para vocês e um bom final de semana.